Bem-vinda a mais uma aula do nosso curso especial de Natal Artes do Carlos. Hoje eu vou te ensinar a fazer um porta-nozes lindo que você vai decorar sua mesa de Natal. Vamos começar? Nós vamos precisar de uma caixa simples, essa aqui é uma retangular, tá? De tampa, a gente chama de tampa com dobradiça, tá? Eu já desmontei, soltei a tampa para a gente poder trabalhar nas duas peças separadamente. Vamos fazer na parte de baixo um efeito de pátina com vela. Então, eu vou pegar uma vela e vou passar em toda a peça. Não dei base, não passei seladora, não fiz nada, tá? Tô passando só a vela direto no MDF. Uma peça rápida, prática e linda. Aí a questão aqui de vela é a quantidade que você achar necessária, tá? Se você passar muita vela, a tinta que vai entrar aqui em cima vai sair mais. Se você passar menos vela, vai sair menos tinta. Então, ó, vou passar nas quatro partes aqui da parte de baixo da caixa, tá? Nas cinco, aliás, ó, tá? Nas cinco partes. E vou entrar aqui com a tinta PVA verde oliva. Vou usar o rolinho de espuma. Vou aplicar de 2 a 3 demãos só, não precisa muito, fechar muito não. Para a gente poder fazer um efeito de pátina. Só pegar um rolinho que eu esqueci. Meu rolinho, esse aqui é o de verniz. Pode ser com pincel também, não tem problema. O verniz sempre cobre melhor, tá? Sem muito, sem esfregar muito, sem carregar muito o pincel, ó. Eu espalho, trabalho a tinta aqui, ó. Ó, tá? No pratinho e vem para a peça. Mão leve, não precisa apertar o rolinho, ó. Vou fazer dois lados, secar e depois os outros lados. Esse efeito de pátina com vela fica muito bonito. Você pode fazer outras peças também. Vamos secar. Dica, eu tenho uma vela aqui embaixo, né? Então, se eu passar, eu tenho vela, não, tenho parafina aqui embaixo. Se eu passar o secador muito próximo ou esquentar muito, eu vou derreter a parafina que está embaixo e não vai dar o efeito. Então, procura sempre usar o secador ou o soprador com um pouco de distância, tá? Só o suficiente para secar a tinta. Se você puder não usar o secador, até melhor, né? Deixa ela secando naturalmente, vai fazer uma outra coisa e depois continua o processo. Vou fazer o fundo também. Você pode segurar a caixa por dentro, facilita muito. Ó. Seca.
E vou fazer mais uma demão depois, tá? Vou fazer 2 demãos no total. Eu botei aqui um pedacinho de fita. O parafuso aqui de baixo estava tão ruim de sair que eu botei um pedacinho de fita. Depois a gente tira. Seca. Mais uma demão. Um pouquinho mais de tinta. Aqui não tem nenhum segredo, é só tinta chapada que a gente chama, né? Vamos secar. Vou deixar ela acabar de secar sozinha aqui, enquanto a gente vai para a tampa, tá? Essa cor eu não vou usar mais, então posso devolver para o pote. E vamos agora pintar a tampa. Na tampa, eu vou usar esse guardanapo lindo de azevinhos. Olha que bonito. Ele tem um desenho que pega todo o guardanapo. Ó. Então, eu posso fazer tampa retangular, eu posso fazer tampa grande, tá? E vou descer com ele pela lateral da tampa. Então, como ele tem um fundo branco, o fundo da tampa também tem que ser branco. Eu não posso colocar, por exemplo, um bege, porque aí esse branco ele vai ficar bege, porque o guardanapo é muito fininho, né? Então vamos com o PVA branco. Tô sem força. Tô sem força. Abriu.
rolinho também, para dar uma camada mais uniforme. Toda a tampa, ó. Lateral também. Seca. Mais uma demão. Seca. Pontinho. Não esqueçam de fazer essa bordinha da tampa, tá? Essa bordinha eu gosto que ela sempre combine com a cor de fora e não a cor de dentro, tá? Então aqui a gente vai entrar com branco também. E dentro, tanto na tampa quanto a outra parte, a gente vai entrar com rubi. Rubi não, desculpa, terra queimada, tá? Que é um vermelho bem bonito. Então, com o próprio rolinho, eu já faço essa borda aqui, ó. Bem de leve. Duas demãos também, tá? Quando você passa o rolinho, dá um excesso. Então você vem com o próprio rolinho aqui, ó, e tira o excesso das laterais. Seca.
Segunda demão. Tira o excesso. Seca. Prontinho. Vou aproveitar que essa parte já está seca e já vou lixar, tá? Então a gente vai lixar só a parte da tampa, tá? Porque a outra parte de baixo eu vou fazer depois o efeito de pátina. Então eu não preciso lixar agora, tá? Bem de leve, só para tirar a aspereza do MDF, tá? Estou usando aqui uma lixa 220 ou 400. Só para tirar a aspereza. E aqui também, ó. Essa parte aqui é a parte que fica mais áspera. Quando a tinta entra em contato com o MDF arrepia. Então é a que fica mais áspera. Aqui você força um pouquinho disso, tá? Agora vamos para a parte de dentro da nossa caixa. Eu gosto de fazer primeiro toda a parte de pintura chapada, né, que a gente fala, para depois vir com os efeitos, tá? A parte de dentro eu vou usar o terra queimada, que é esse aqui. Deixa eu devolver esse branco aqui. Água. Vou usar um pincel grande, tá? Tinta PVA você sempre agita antes, ó. PVA terra queimada. Ele é um vermelho seco, muito bonito. Então, eu vou usar o próprio rolinho aqui que eu usei com verde, eu vou só dar uma lavada nele e secar aqui com o papel. Meu auxiliar aqui tá atento, gente, ó. Vocês nem fazem ideia. Vou usar vermelho. Esse aqui mesmo. Então, a parte de dentro é sempre um pouquinho mais trabalhosa. Por quê? Eu tenho esse encontro aqui, né, do MDF dessa parte com a lateral e o rolinho não pega aquele canto. O que que eu faço? Eu tenho que entrar primeiro com o pincel, tá? A gente chama isso de recorte. Então você faz o recorte, ó, encostando lá na parede do MDF, tá? Ó. Tem um negócio aqui. O que que é isso aqui que apareceu grudado aqui? Ah, é um ponto de cola. Bom, depois eu tiro. Então você vem com todo o pincel encostando aqui nas laterais, ó. E aí depois com o rolinho, cuidado para não sujar. Se sujou, passa o lencinho umedecido. Aí você limpa ali o branco que eu borrei, ó.
tá? E aí depois, então, que você fez o recorte, você vem com o rolinho esticando toda essa tinta, ó. Eu já não preciso me preocupar em encostar o rolinho lá na parede do MDF, ó. Esse é o acabamento perfeito para você pintar a parte interna das tampas e das caixas, tá? E vamos continuar aqui, eu vou fazer as duas partes. Vamos fazer agora a parte de baixo, tá? Também com o mesmo processo, recorte, ó, e depois o rolinho. Alisa bem. Na lateral é o mesmo processo, tá? A gente faz o recorte e depois entra com o rolinho. Vou posicionar aqui para vocês verem direitinho, ó. Então eu faço o recorte, ó. Venho até em cima. Depois eu acerto, aliso com o rolinho, ó. Eu vou fazer isso nos 4 lados da parte interna da caixa. Corte. E alisa com o rolinho. Mais um lado. Alisa com o rolinho. E aí nós vamos secar e fazer mais uma demão, tá? São 2 demãos. Na tampa, eu fiz o mesmo processo. Eu só mudei essa lateral aqui interna da tampa, não precisei passar o rolinho. Então eu vim direto com o pincel, tá? Vamos secar. Segundo demão. Do mesmo jeito, faz o recorte. E alisa com o rolinho.
lado. E vamos secar. Prontinho. Essa cor eu não vou usar mais. Aí eu vou aproveitar que eu ainda estou na parte da pintura, ainda tem um pouquinho de branco aqui, e vou fazer uma chuvinha americana por dentro, aquela que a gente faz para dar acabamento, que fica super bonito nas peças, tá? Tinta branca, escova de dente, uma escova de dente velha, e aí você vem aqui com o dedão, faz esse efeito aqui, ó. Fica muito bonito nas peças, inclusive em peças de Natal, né? Dá um efeito meio de neve. Só tira as coisas de perto porque suja tudo, tá? Ó, prontinho. E vamos começar os nossos efeitos agora. Eba! Dá mais uma secadinha. Vamos começar a lixar essa parte de baixo. Lembra que aqui tinha uma parafina que a gente passou? Então, a gente agora vai fazer o efeito para essa parafina aparecer, tá? Vou usar uma lixa grossa. Pode ser uma 100, 120, tá? E vou lixar esse verde aqui, ó. Ó. Em alguns pontos você pode forçar um pouco mais, ó. Ó, a parte onde tem a parafina sai e fica o MDF, tá? E esse efeito que a gente quer. Aqui também é uma questão de gosto. Se você quer um efeito que apareça mais, com mais intensidade, você força mais a lixa. Ó. Ó que lindo. Essa parte que fica empoeirada, isso sai, tá? Porque quando a gente for envernizar, ela vai sair. Ó. Já lixa essa bordinha também. Lembrando que aqui eu não passei vela,
E agora a gente tira a poeira, né? Porque dá é poeira, hein? Aqui. Pode usar um lencinho umedecido, tá? Ó, olha que efeito bonito. E vamos limpar a mesa também. Muito bem. Isto feito, vamos dar mais uma decoradinha, né? Nessa parte de baixo. Eu tenho um stencil aqui lindo de azevinho. Ó, então eu vou botar ele aqui. Mas eu não quero, assim, fazer a volta toda para ficar emendando e tal. Então eu vou botar ele, ó, centralizado, tá? Na melhor posição, assim, ó. Prendo com um pedacinho de fita crepe. Centraliza. E aí você vai me perguntar, ué, mas o azevinho é verde. Como é que você vai pintar o azevinho verde em cima do fundo verde? Eu não vou pintar o azevinho verde, eu vou pintar o azevinho com branco. Porque eu quero que ele sobressaia aqui e que ele fique diferente do meu guardanapo, que já tem o azevinho verde, tá? Então vamos pegar o nosso pincel de bater stencil, tinta PVA branca. Um pedaço de papel, um paninho velho, alguma coisa para tirar o excesso da tinta do pincel, tá? Então bato aqui, tiro o excesso. E aí eu vou bater o pincel, tá? Se eu quisesse que o desenho de stencil ficasse mais suave, eu ia girar, né? Como eu quero ele um pouco mais forte, eu vou bater, ó. Vamos secar. Sempre lembrando, seca de longe para não derreter o plástico dos stencil. Mais uma demão. Vou aproveitar que eu já estou com esse stencil no lugar, dou aquela sepadinha, né? E aí com o próprio PVA terra queimada que a gente usou para dentro da caixa, eu vou bater as frutinhas que tem aqui, ó. A gente pega um pincelzinho menor. Aí é legal você proteger as folhinhas, porque é um desenho que fica muito encostadinho um no outro, né? É legal você proteger para não sujar as folhinhas que já estão prontas. Tem gente que vai direto, tá? Eu prefiro proteger. O vizinho hoje quis fazer obra na hora da gravação, que beleza.
Ó, então a gente protege aqui as folhinhas, tá? Para não correr o risco de fazer uma lambança. Ok. Vamos bater então as frutinhas com terra queimada. Tira o excesso. E vamos bater aqui, ó. Ah, eu posso bater as folhinhas primeiro e as frutinhas depois? Até pode, só que vai acontecer o seguinte: o vermelho em cima do verde escuro aqui não vai aparecer se ele não tiver um fundo claro, tá? Você vai gastar várias demãos ali para poder ele aparecer. Então o ideal é que ele tenha um fundo claro. Mais uma demão. E se você observar também, essa cor da frutinha ficou bem próxima à frutinha do guardanapo, ó. Tá? Vou secar. E tirar o nosso stencil. Olha que lindo que fica, tá? Depois ainda vem com liner fazendo um desenho aqui no meio do azevinho. Nós vamos fazer isso nos 4 lados da caixa, da parte de baixo. Essa lateral aqui, ó, o que que acontece? Ele vai ficar muito, vai cobrir tudo, né? Então, eu não vou bater os 3, eu só vou bater 2, tá? Mesmo processo. Muito bem. Então, fiz os 4 lados da caixa, tá? Com o azevinho. E agora eu vou dar um realce nesse stencil aqui. Vou usar o pincel liner, que é esse bem fininho, ó. Estou usando, esse aqui é o da Ceramic 755 10/0. Ele é bem fininho. Dou uma diluída aqui na minha tinta, ó, no verde, o mesmo verde que eu usei embaixo, tá? É o verde oliva. E puxo e giro o pincel ao mesmo tempo. Ó, ele vai ficar bem fininho. Para a gente poder trabalhar. E aí ele vai correr, ó. Puxa e gira, ó, tá? Venho aqui do final do azevinho e puxo aqui, ó. Só para dar uma enfeitada, ó, tá? Nunca da ponta para dentro, tá? Sempre, isso aqui eu tenho que ver agora. Sempre do finalzinho dela, da folha, para a ponta. Ok? Aí a nossa peça vai ficando mais graciosa ainda do que ela já está. E vou aproveitar que eu já estou enfeitando a nossa peça. Vou pegar o PVA branco, um pinta-bolinha pequenininho, pode ser esse aqui, ó, é o mais fininho que você tiver. Pode ser a ponta de um lápis, a ponta de uma caneta que não tenha tinta. E vou botar uma bolinha em cada frutinha aqui, ó. Isso se chama iluminar a peça, tá? Nós estamos iluminando mais a nossa peça, ó. Não é necessário processo de sombra, nada complicado aqui, tá? Vou fazer isso nos 4 lados.
cuidado quando virar agora para não bater, não apoiar a peça na mesa, que as bolinhas ainda estão úmidas, né? Então vamos ficar com ela no ar aqui, ó. São os 4 lados iguais, não tem segredo. Prontinho, os 4 lados feitos. Essa parte de baixo está pronta, só falta a gente envernizar, tá? Vamos deixar ela ali de lado, secando, enquanto a gente faz o restante. Pincel liner, uma dica que eu vou dar para você, nunca deixe o seu pincel dentro do tanquinho, tá? Acabou de usar, lava e guarda. Por quê? Se ele ficar dentro do seu tanquinho, ele vai ficar assim, ó, apoiado, e aí vai estragar a serra do teu pincel. Então, acabou, lava ele direitinho, põe a proteção dele aqui, ó, e pronto. Ele vai durar, ó, muito tempo. Muito bem. Então, agora, nós vamos para a tampa. Tá ficando linda essa peça, hein? O guardanapo, o que eu vou fazer? Conforme eu falei antes com vocês, eu vou aplicar ele em cima da tampa e vou descer pela lateral, tá? Para dar um acabamento bem bonito. Vamos usar cola branca, um plastiquinho transparente e um paninho macio de marca. Pincel de cerda dura. E a gente vai espalhar a cola aqui. Eu não preciso espalhar cola na peça toda, tá? Eu vou espalhar só, por enquanto, só nessa parte aqui de cima. Trabalha bem com o pincel, espalha bem. Se você tiver dúvida de onde passou a cola ou não, é só olhar contra a luz que você vai ver onde não tem brilho, onde está faltando cola, tá? Cisquinhos não são bem-vindos. Se você achar que tem muito excesso, você pega um rolinho e passa nessa cola para tirar o excesso, tá? Bem de leve, ó. Só para tirar o excesso. Muito bem. Vamos tirar as 2 vias do guardanapo. Ele tem 3 vias, 2 brancas e uma impressa, tá? Eu gosto de tirar dessa forma aqui, ó. Posiciono o guardanapo em cima do meu dedo e venho fazendo isso aqui com a tesoura, tá? Você pode botar um pontinho de cola também no dedo e fazer isso aqui, ó. Eu não me sinto muito seguro não, eu prefiro fazer esse processo aqui da tesoura que é mais seco, ó, tá? E tira as 2 vias.
Vamos posicionar o nosso guardanapo. Lembrando que eu vou descer com ele pela lateral, então já tenho que deixar ali uma margem para que ele possa descer, tá? Se você não quiser perder todo o guardanapo, você vem aqui pelo canto, ó, já visualiza mais ou menos isso aqui, ó, tá? Estica, estica, tirar a marca da dobra. Aí você vem com o plástico, coloca aqui em cima e alisa com a malha, sempre de dentro para fora, ó, do centro para fora. Lindo esse guardanapo. O excesso tá certinho. Se você não tem muita experiência, seca para continuar a lateral, tá? Você pode dar uma secada nele, ó. Outra coisa que você tem que ficar atenta é sempre verificar a frente da tampa, tá? Se você tem um guardanapo que ele não tem um desenho assim, que é todo, né, todo uniforme no guardanapo, você tem que prestar atenção nisso, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse um quarto do guardanapo só desenhado, eu teria que tomar cuidado e prestar bem atenção na frente da tampa aqui, tá? Vamos colar agora uma lateral de cada vez. Eu não posso fazer tudo de uma vez, porque a cola vai secar, né? vai me dar problema. Então vamos fazer uma de cada vez, tá? Estica a cola, ó. Lateral não tem necessidade de passar o rolinho, porque é um espaço bem pequenininho, tá? Muita gente tem dúvida nessa colagem de guardanapo pela lateral. Então, ó, vamos tirar essas dúvidas. Mesma coisa, plástico, paninho, tá? Ó, tá lisinho, ok? Vou fazer o outro lado, ó, o lado maior aqui, ó. Mesma coisa, passa a cola, estica com o pincel. Posiciona o guardanapo, plástico, paninho. Tá? Aí agora, para dar um acabamento perfeito, o que eu vou fazer? Quando eu for colar essa lateral aqui, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer um bico de cada lado para depois tirar com a tesoura, tá? Então, é isso aqui, ó. Fiz um bico aqui, ó, tá? Tá dando para ver direitinho, né? Vamos lá. Cola. Estica com o pincel. E faz o bico dos dois lados, ó. Plástico. Paninho. Ó. Com esses dois bicos aqui, tá? Mesma coisa do outro lado. O biquinho, ó. E faz o biquinho. Plástico, paninho.
Nós temos um outro processo também de colagem de guardanapo que você pode ver no nosso curso de decupagem. Nós temos um curso de decupagem com 7 aulas, tá? Aí tem aula em tecido, decupagem em tecido, madeira, vidro, papelão, jornal, tem várias superfícies onde a gente faz decupagem. Uma delas é a colagem do guardanapo com ferro de passar roupa. Também pode ser feito, tá? Venho agora com a tesoura e aí eu vou cortar esse bico que eu deixei aqui, ó. Nada demais, ó. Venho aqui, bem rente a madeira, tá? Bem rente ao MDF. Eu faço isso aqui, ó, tá? Dois. Três. Eita. Quatro. E aí a gente vem agora com a lixa de unha. E aí você tira o excesso dessa volta aqui, ó. Sempre com a lixa na diagonal, tá? Não assim. E nem assim. Assim. Observa se ficou algum pedacinho do guardanapo aparecendo aqui, faz o acabamento com recorte, ó. E aí vem com o pincel, que ainda tem um pouco de cola, só para dar um acerto aqui, ó. Dá para não ficar esfregando muito, para não rasgar o seu guardanapo. Prontinho. Agora vamos dar uma secada. Olha que linda que fica. Vamos dar uma secada. Agora, nós vamos fazer mais um acabamento nessa parte de baixo e na tampa também. Aí eu vou usar o gel envelhecedor. Tá? Vou usar o da Acrylex Betuno Color Mahogany. Vou colocar num pratinho. Dessa vez eu vou usar uma escova. Isso aqui é uma escova de maquiagem, tá? Você compra em loja de produtos de beleza. Ela é uma escovinha, ó. Então a gente pega aqui o mahogany, o gel, tira o excesso, esfrega bem aqui no pratinho, ó. Tá? Ó. E a gente vai fazer aquele acabamento que fica tão bonito nas bordas do guardanapo e da caixa. Tá? Ó, depois que você fez a colagem do guardanapo, você ainda pode passar uma espátula para alisar bem, tá? Venho com a minha esponjinha, escovinha, vou fazer isso aqui, ó, muito leve, tá? Porque ela acumula produto, né? Então, ó,
Tô com a mão assim, só encostando, tá? Ó, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Sempre tirando o excesso, tá? Vou fazer nessa parte aqui também, ó. Bem de leve. Ó, tá. Se aqui você quiser aumentar um pouco mais, é só espalhar mais, entrar mais com a escovinha. Tá? Olha que lindo, que acabamento bonito que fica, tá? E vamos fazer isso também na parte de baixo da nossa caixa. Sempre lembrando de que eu tenho que tirar o excesso do produto, tá? Da minha escovinha aqui, ó. Vou fazer um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho aqui. Bem suave, para não ficar um trabalho pesado, né? Eu vou fazer nessa parte aqui também, ó. Praticamente nela toda. Esse efeito desse esfumaçado com a pátina combina muito. Ali embaixo também, então, o acabamento. Está praticamente pronta a nossa caixa. Olha que linda que está ficando. Nosso porta-nozes, né? Olha que lindo. Aí agora eu vou envernizar para poder botar a ferragem, que dá um efeito todo especial. Tá? Vamos então envernizar a nossa peça, tá? Eu estou usando aqui o nosso verniz do ateliê, que a gente invasa, a gente manda invasar aqui do ateliê, tá? Sempre que você vai envernizar o seu guardanapo, tome o maior cuidado, porque ele está colado, mas ele não está protegido, né? Então, se eu ficar, o verniz é a base de água, se eu ficar, água e papel não combina muito, né? Se eu ficar esfregando o rolinho toda a vida, vai rasgar o meu guardanapo. O que que eu faço? Eu venho com o rolinho, com verniz, não precisa muita quantidade, e aí eu simplesmente passo o verniz com a mão leve, ó, uma vez, sem ficar esfregando muito, ó, o suficiente para o verniz absorver, para o papel absorver o verniz. Aí, depois que eu secar, eu já posso esfregar sem muito cuidado, porque o papel já está com a primeira proteção do verniz, tá? Guardanapo sempre você pode envernizar assim, ou verniz spray. Verniz spray já não precisa tanto cuidado, né? Mas eu ainda prefiro o verniz à base de água aqui, ó. Aí a gente vai secar. Pode ser que na hora que você for envernizar, dê uma bolha ou outra, você não se preocupa. Normalmente quando seca, essa bolha some.
Se ela não sumir, você vem com aquela espátula e vai alisando até que ela desapareça, né? Gosto sempre de segurar por dentro da caixa, ó. O verniz por dentro você vai aplicar da mesma maneira que a gente aplicou a tinta. Faz o recorte e depois entra com o rolinho. Deixa eu sequinho. Tá sequinho. Posso aplicar a minha segunda demão de verniz. É sempre bom você dar uma proteção maior, então eu aplico de 2 a 3 demãos, dependendo da proteção que a sua peça precisa. Lembrando que o nosso verniz ele é leitoso, quando seca ele fica transparente. Tá muito linda, gente. Muito bonito essa tampa. O guardanapo é muito bonito. A gente tem disponível, tá, na loja virtual ou pelo WhatsApp. Deixar ela acabando de secar aqui. E vamos envernizar a parte de baixo. Sempre mão leve. Vou pegar um outro rolinho aqui, que esse rolinho já deu o que tinha que dar. Sempre esticando e a mão leve para ele não dar espuma, tá? Lateral. Terminando o verniz, vamos secar. Aqui eu vou aplicar uma demão só, tá? Que não precisa de tanta proteção igual o papel, o guardanapo. E aí a gente volta para colocar a ferragem. Vou prender a tampa e botar os pezinhos e o puxador. Então, estou colocando os pezinhos, tá? Já coloquei 3 e vou colocar a última aqui para vocês verem, ó. Uma gotinha de cola instantânea. Já fiz a marcação dos buraquinhos, né? Dos parafusos. Posiciono aqui o pezinho, tá? Ó. Deixa eu dar uma puxadinha e aí a gente vem com o parafuso, encaixa aqui. Você pode fazer isso também com parafusadeira elétrica, tá? E vem com a chavinha e vai
pressionando aqui, ó. Eita! Empolou, tá vendo? As colas estão uma beleza. Agora eu acho que vai. Pronto. E o outro. Pezinho de metal dá um acabamento todo especial à tua peça, tá? E eu vou botar um puxadorzinho também de ouro velho combinando. Muito bem. Olha que lindo que vai ficando, ó. Tá vendo? Vai tomando forma. Agora a gente vai colocar aqui um puxadorzinho. Eu já fiz a furação. Vamos ver se ela vai encaixar aqui direitinho. Ó. E a gente coloca o parafusinho também. Finalizando então a nossa caixa, colocando a ferragem, apertando os parafusinhos. Tá pronta a nossa caixa porta-nozes. Olha que peça linda que ficou. Você coloca nozes aqui dentro, né, com casca e tudo, na sua mesa de Natal e coloca um pratinho do lado. Esse pratinho pode ter o quebra-nozes e serve para a pessoa colocar as casquinhas. Olha que bacana, gente. Olha que bonito que fica uma mesa de Natal. Olha, né? A pessoa vem, abre, pega a noz e quebra e come a noz. Não é? Mais uma peça linda do nosso curso especial de Natal. Obrigado, um abraço.